Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o lugar que os livros constroem nas nossas vidas. Esta semana recebemos José Luís Tavares, um poeta que nasceu a 10 de junho, dia do poeta maior da nossa língua, Luís Vaz de Camões. Cabo-verdiano de 50 anos, natural do lugar de Chão Bom, no concelho do Tarrafal, Ilha de Santiago, estudou literatura e filosofia. A sua bibliografia, iniciada com o livro Paraíso Apagado por um Trovão, inclui títulos como Agreste Matéria Mundo, Coração de Lava, Polaroides de Distintos Naufrágios e Rua Antes do Céu, que acaba de ser lançado numa edição conjunta da Abismo e da Rosa de Porcelana. Faz ainda parte, desde a edição deste ano, do júri que atribui o Prémio Camões. Olá, José Luís, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Um dos livros que trazes é a Odisseia, do Homero, que imagino que é um livro importante na tua vida. Como é que o descobriste? E de que forma é que ele foi importante para te tornares escritor? Se é que foi, não é? Sim, não, quer dizer, a Odisseia foi... É um bocado a matriz de tudo, da literatura, não é? Sim, como já disseram aqui, que eu nasci no Tarrafal, enfim, portanto, naqueles anos era difícil, lá não havia bibliotecas, não havia livrarias, não havia livros, não havia nada. Portanto, eu acabo o antigo ensino preparatório, vou para a praia, onde havia um dos dois liceus que havia em Cabo Verde, portanto... Em 80, 81, Cabo Verde tinha dois liceus, um na praia, o outro é em São Vicente. Eu vou morar para um sítio na Chade de Santo António, um bairro pobre de pescadores, mas que significativamente, portanto, estava, pelo menos para ao que ia, portanto, estava estrategicamente localizado, porque a 500 metros tinha o Centro Cultural Português e a 200 metros tinha o Centro Cultural Brasileiro. Portanto, eu, um indivíduo que nunca tinha oportunidade de entrar numa biblioteca, ter livros na vida, a não ser os livros da escola, quando os tinha, então vou para este sítio. Bom, ao Oásis quase ali. Exatamente. Paraíso ao pé da porta, não é? Paraíso ao pé da porta. E a primeira vez que eu entro numa biblioteca, no Centro Cultural Português, eu vou portanto, à estante, muito cheio de medo. Para mim o livro era uma espécie de coisa sagrada, porque, quer dizer, o único livro que eu tinha acesso assim mais regularmente era a Bíblia. Sagrada mesmo. Portanto, tinha aquele respeito pelo livro e, quer dizer, uma estante, uma coisa cheia de livros, é uma coisa que intimida. Eu vou, puxo de um livro, o que é que me sai? Sai uma Odisseia. Mas foi ao acaso. Foi ao acaso, portanto, eu ia à procura de um livro qualquer. Um acaso feliz. Um acaso, sim, digamos, feliz. Eu puxo a Odisseia, penso que a adaptação de João de Barros para a juventude, a edição Sá da Costa, se não me engano. Pronto, eu ponho a tradução, a adaptação é linear, em prosa, obviamente. Ponho a ler, portanto, a Odisseia. E este livro ficou-me. E mais tarde, quando eu comecei a escrever poesia, eu achei que aquilo tinha sido um sinal. Portanto, que a minha vida ia ser essa Odisseia, portanto, de pôr em palavras, portanto, a minha visão do mundo. E a viagem também. Sim, exatamente, porque toda a escrita, toda a literatura, portanto, é uma viagem por nós, pelo mundo, pelo pensamento, se assim quisermos entendê-lo. E depois voltaste ao livro... por exemplo, na tradução do Frederico Lourenço, quer dizer, em traduções mais integrais do texto original? Sim, depois voltei ao livro na edição, portanto, para adultos da Sá da Costa, do padre, portanto, já não me lembro, mas também parece-me que uma tradução ainda é em prosa, portanto, não em verso. Depois li traduções em espanhol e em francês, as línguas que eu domino, até que o Frederico Lourenço põe, portanto, a edição que eu tenho aqui à frente, e normalmente eu não li a tradução do Frederico linearmente. Eu fui lendo ao acaso. Obviamente que eu procurei o célebre capítulo do Ciclo, porque parece-me que aquilo resume aquilo que é a figura do Ulisses, não é? Um ardiloso no sentido bom e mau do termo. Foi uma personagem que te marcou bastante na tua juventude, o Ulisses.
Andaste à procura sempre, consciente ou inconscientemente, dessa personagem? Bom, para um ilhéu, para alguém que nasceu, portanto, num arquipélago, perto do mar, a figura do Ulisses é uma coisa quase natural, né? Quer dizer, eu conhecia vários Ulisses, porque os meus tios eram pescadores, eu ia para a pesca, para a faina com eles, para a praia, dormíamos na praia, e então, quer dizer, a vida do pescador, portanto, é uma odisseia, provavelmente não com aquela predestinação que os deuses colocaram sobre a viagem de Ulisses, mas, portanto, cada ida ao mar é uma odisseia, porque eles podem não regressar. E mesmo sendo cabo-verdiano, e costuma-se dizer que há mais cabo-verdianos fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde, acabam por ser também Ulisses nesse sentido. Quando algum deles que parte, nunca se sabe quando é que vai regressar, não é? As odisseias de cada um individualmente podem ser vários anos e podem até não regressar. Podem ser 10, podem ser 20, pode ser a vida toda, pode ser a vida toda. Não é? Aliás, é o meu caso. Eu saí de Cabo Verde para vir fazer um curso em Portugal. Portanto, na altura, quem quisesse ter um curso superior teria que sair para o estrangeiro, porque não havia universidades em Cabo Verde. Portanto, vim com a perspectiva de ficar 5 anos e estou há 30 anos. Também és um Ulisses. Há mais tempo do que Ulisses. Sim, exatamente. Aliás, quando me perguntam qual é o meu país, eu disse, pai, às vezes tenho alguma dificuldade. Acho que o meu país é aquele... Há mais tempo em Portugal do que viveste Sim, porque eu vim de lá com 20 e já estou com 50. Portanto, são mais os anos de cá do que de lá. Portanto, quer dizer, acho que o meu país é aquele que eu invento e para mim e também quero partilhá-lo com os leitores nos meus livros. Em relação à imigração do cabo-verdiano ser um povo de imigrantes, eu não conheço muito os outros países, sim, as outras diásporas, mas o cabo-verdiano tem uma coisa particular, ele parte sempre com a certeza ou com a vontade de regressar. Ele pode não regressar nunca, mas quer dizer, ele vai lá, não é por acaso, por exemplo, independentemente das condições que os imigrantes cabo-verdianos não tinham aqui em Portugal, mas também, quer dizer, o facto de eles não adquirirem nesses anos habitações, morarem naqueles subúrbios, também tinha a ver, portanto, com ele. Quer dizer, eu estou aqui de passagem, portanto, em vez de investir numa habitação aqui para morarem condignamente, portanto, preferem fazer uma casa em Cabo Verde, mesmo que morram cá e nunca mais regressem. Quer dizer, é uma coisa, para mim, extraordinária. E o poeta José Luís Tavares também sonha com o regresso? Bom, eu tenho essa vantagem que o criador pode, como eu disse há um bocadinho, inventar um país para si e para os outros. Eu, na minha primeira saída, demorei 15 anos sem voltar a Cabo Verde. E não é por acaso que o meu primeiro livro acaba por ser essa recriação de um Cabo Verde imaginário, portanto, e também muito, muito real, porque tem a ver com a minha vivência da infância, que acaba por ser este livro Paraíso Apagado por um Trovão, que é um livro um bocadinho... mete-me medo, porque eu acho que eu fiz coisas em termos de técnica ou de ir um bocadinho da procura daquilo que seria o cerne, a essência da criação, que fui mais longe do que Paraíso Apagado por um Trovão. É certo que este livro foi diretamente ao coração dos leitores cabo-verdianos, porque sempre que falava com um cabo-verdiano, letrado, sim, obviamente, sim, desse livro, eu dizia, eu vejo a minha infância toda nesse livro. Bom, o meu português é um português um bocadinho estranho, né? Estranho para lá, estranho para cá, estranho para a literatura. Então senti a necessidade de traduzir este livro para o crioulo de Cabo Verde. Portanto, o livro teve... tu próprio que traduziste. Exatamente. Embora tivesse sido um trabalho também um bocadinho doloroso para mim. Porque sendo o crioulo uma língua assim, ágrafa, ser uma tradição de escrita, portanto eu não tinha uma linguagem coeva ou equivalente do português, portanto, que eu usava neste livro. Sendo eu o autor da versão, eu sabia o que se perdia naquela tradução. Mas houve a necessidade, tanto de pôr aquele livro em língua cabo-verdiana, porque de repente muita gente que nunca me tinha falado daquele livro disse: agora percebi o que é que o poema tal queria dizer. Eu disse: não, quer dizer, não sei se percebeste, ou pelo menos, quer dizer, a língua
dá uma capacidade da pessoa chegar mais perto. A língua cabo-verdiana, para as pessoas que não têm uma grande vivência da poesia, a língua cabo-verdiana, o fator emocional, o fator identitário, portanto, consegue fazer com que algumas pessoas chegassem mais perto daquilo que é o cerne deste livro. E houve alguma coisa do sopro épico do Homero que tenhas querido recriar nos teus livros, nomeadamente nesse primeiro, que é uma invenção de um Cabo Verde quase mítico? Sim, porque aquilo, portanto, também é uma odisseia, sintomaticamente uma odisseia sem mar. Sem mar. Sim, aliás, eu também consegui esta coisa, que não sei se foi uma coisa procurada ou não, porque às vezes nós não estamos a procurar coisas, depois de repente eles tornam-se marcante num livro, que é um livro de um ilhéu sem mar. Portanto, essa odisseia é toda terrestre, é toda terrena e, se quisermos, também mental. Uhum. Vamos passar para a tua segunda escolha, que é o livro Exemplos, do João Vário, que é outro cabo-verdiano que viveu a vida quase toda fora de Cabo Verde, mais concretamente na Bélgica, e que foi publicado há uns 3 ou 4 anos pela Tinta da China, uma versão do livro Exemplos, que é a obra máxima dele, e que é um poeta importantíssimo e que tu também tens ajudado, porque citas muitas vezes e referes muitas vezes em entrevistas, em colóquios, em intervenções, tens recuperado este autor. Explica-nos como é que o descobriste, por um lado, e que importância que ele tem para a literatura cabo-verdiana. Bom, e para ti também, como escritor. Sim, sim. O João Vário é um dos nomes poéticos do cabo-verdiano João Manuel Varela, portanto, neurobiólogo, cientista de craveira mundial. Um grande portanto, descobriu uma doença do cérebro que leva o nome dele, síndrome de Varela, portanto, que estudou em Coimbra, medicina em Coimbra e Lisboa, licenciou-se em Lisboa com 20 valores em medicina. Portanto, no caso... As orais dele eram épicas. Eram épicas, aliás, inclusive eu não vou deixar de contar essa história, que quando, portanto, na arguição final dele, ele dirige-se para a bancada do júri e diz: caros colegas, oxalá sejam meus colegas no futuro. Portanto, também ele já sabia ao que ia. Bom, ele acabou o curso em Lisboa, depois foi para a Bélgica investigar. Ele publicou um livro, ainda estudante, em Coimbra, em 58 Horas Sem Carne, que teve uma boa recepção, mas que ele acabou por rejeitar. E a partir dos anos 60 ele começa, portanto, a escrever os exemplos, começando por Exemplo Geral, que ele publicou em 66. Um conjunto de 9 livros, portanto são 12 ao todo, neste momento estão publicados 9, e o João Vário, portanto nós, estudantes do liceu, só conhecíamos 3 poemas dele, da sequência dos exemplos, que estava numa antologia que nós estudávamos no liceu, porque o João Vário, naqueles anos, era um poeta que não podia ser lido nem estudado, portanto era a fase chamada de cantalutista, não é? A construção do Estado, a glorificação do Partido Libertador, e o João Vário já estava numa outra onda, portanto ele chama a poesia dos exemplos a poesia de caráter ou de investigação ontológica. Portanto, para vermos que não foi o Gonçalo M. Tavares, grande escritor, que começou com as investigações. Bom, portanto, de João Vário não conhecia praticamente nada. Portanto, estes 3 poemas, e aqueles poemas, pronto, que não eram assim muito diferentes daquilo que... Quando leste os 9 livros foi uma revelação? Foi uma revelação. Antes de ler os 9 livros, eu li o primeiro Exemplo Geral. Portanto, eu estudei literatura, depois passei para a filosofia, tinha um grande professor e um grande amigo, Almeida Faria, portanto, a quem falei do João Vário, e um dia ele traz-me o Exemplo Geral, portanto, o primeiro da série dos exemplos, autografado pelo João Vário. Portanto, e assim foi a minha primeira entrada
Bem, fiquei com o livro, aquilo era para ter durado uma semana e eu tive... vou confessá-lo aqui, tive que mentir ao meu professor que o livro estava extraviado em casa, mas que eu encontrá-lo, que estava por lá no meio, quer dizer, era para passar mais uns tempos com aquele livro. Eu acho que ele apercebeu, portanto, da mentira. Mas disse, não se importou. não se portou com a mentira. E quando entro naquele livro, foi um cismo, porque se posso encontrar um análogo ao João Vário em Portugal na segunda metade do século XX, diria, portanto, que é um irmão do Herberto Helder. Portanto, bem, foi um cismo. E nessa altura eu já tinha escrito 2 livros publicáveis, porque eu já tinha escrito outros livros em Cabo Verde, portanto livros impublicáveis. Tive essa sorte de conseguir sair de Cabo Verde antes de publicar esses livros. Como é que o cismo afetou a tua escrita? Bem, quer dizer, o cismo não afeta a escrita... não propriamente o estilo. Sim, não o estilo diretamente, inclusive fiquei um bocadinho triste, porque eu disse, se eu tivesse conhecido este homem mais cedo, provavelmente eu teria acontecido uma de 2 coisas. Ou eu teria encontrado o meu caminho muito mais cedo, ou eu ter-me tornado num epígono. Porque poetas há esse risco, portanto, demasiado fortes, exatamente. E também não senti a necessidade de colocar a minha escrita, portanto, quanto a escrita do João Vário. Também podia acontecer isto, tentar fazer essa demarcação, como aconteceu com alguma poesia, portanto, aqui em Portugal, escrever em reação ao Herberto Helder, ou epigonismo, portanto, ou reação, quer dizer, não havia um meio termo. Eu, como já tinha um caminho já feito com muitas leituras, porque eu tive que encontrar poetas de outras latitudes, portanto, para me ensinar o caminho para o meu país. E nesse sentido, portanto, se eu tivesse lido o João Vário, não há um homem desta magnitude no meu país, portanto, eu quero seguir não o estilo dele, não a via dele, mas certamente, portanto, tentar um conseguimento idêntico. Leste o primeiro exemplo e a seguir tiveste esse impulso de procurar os restantes. Foste um leitor devorador dos outros livros, ou depois os outros livros foram acontecendo ao longo do tempo? Quase simultaneamente. Portanto, o João Vário publica, ele regressa em 90, finais dos anos 90 a Cabo Verde. Ele faz uma edição dos 9 livros. E nessa mesma altura, o poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim, que tinha estado em Cabo Verde e privou com o João Vário, portanto, torna-se um fiel depositário dos livros dele em Portugal. E chega-me o conjunto dos exemplos às mãos. Uma escrita barroca, como ele diz que toda a grande poesia é, portanto, é de meditação ontológica, poesia... poemas longos, não é? Sim, poemas barrocos. Inclusive, ele diz uma coisa, eu e os meus contemporâneos, poetas cabo-verdianos, nós meditamos muito nisso, e não sei se devo contá-lo aqui, porque desconfio que não seja verdade, porque isto é uma coisa própria dos cabo-verdianos, mas posso dizer, quer dizer, é normal, quer dizer, é um grande a falar do outro grande. Ele diz que o Rui Belo começa a escrever os poemas longos por influência dele. Pois, embora em termos temporais não... Mas tu próprio também gostas de escrever poemas longos, tu também escreves. Eu gostaria de escrever poemas curtos. Acho que é uma falta de jeito. É uma falta de jeito que me leva a prolongar o poema. Aliás, os meus finais são muito abruptos, são estranhos. E isso levou-me a uma outra coisa, não sei se teremos tempo para falar disso, levou-me à escrita do soneto. Tentar domar um bocadinho esse meu ímpeto para o poema longo. Mas voltando ao João Vário, esses poemas de meditação ontológica, como ele chama, acho que em termos de construção é uma coisa única. Eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas começaram, como eu passei a falar muito do João Vário,
a dizer que eu era o discípulo de João Vário. Eu disse, eu sou o João Vário, é o mestre que eu não pude ter em Cabo Verde, infelizmente. Quer dizer, ele é meu mestre espiritual, porque na altura em que o li já tinha a minha personalidade poética formada, mas em todo o caso eu disse, eu estou à procura também do conseguimento que este homem conseguiu e que ele nunca viu, portanto, reconhecido em vida, mas ele nunca se preocupou com isto porque ele estava, não sei se isto é uma coisa própria do cabo-verdiano, ele sabia que estava a escrever para a posteridade. Em relação à posteridade, referias que quando cresceste só tiveste acesso a 3 poemas dele. Isso mudou em Cabo Verde hoje em dia? Ou seja, as pessoas têm mais acesso ao João Vário e à poesia dele? Como é que se olha agora para este homem? Bom, o João Vário hoje é mais citado, portanto, do que lido. Pois é, não é fácil ler o João Vário, como não é fácil ler os poetas hoje, não tem espaço neste mundo. Eu costumo dizer que o poeta é o único criador livre hoje. Ele não tem editora, não tem espaço no jornal. Não estou a mandar nenhuma farpa para o Zé Mário Silva, que também é poeta. Pronto, ele também não tem espaço no jornal. Portanto, não tem espaço nas livrarias. Portanto, ele quando cria com uma imensa liberdade. Portanto, ele não está a pensar em nenhum desses fatores. Não é como o romancista que tem que vender determinado número de exemplares, que tem que dar um best-seller de 5 em 5 anos, ou de 3 em 3 anos, sei lá. Bom, e o João Vário, quando morre, há uma grande pompa no funeral dele, vai-se editar os livros de João Vário, vão-se pôr os livros à disposição a preços acessíveis. E passados 10 anos não há nada. Portanto, os livros do João Vário não estão, a biblioteca dele não está catalogada, os livros que ele deixou inéditos, os livros que ele publicou, graças ao esforço do Osvaldo Manuel Silvestre e da Tinta da China, conseguiram editar há 3 anos, não é? Há 3 anos, portanto, uma seleção larga dos exemplos, mas acho que é chegada à altura, portanto, de os cabo-verdianos poderem ter acesso à obra deste grande, ou se quisermos, genial criador da língua portuguesa. Num poema que dedicaste ao João Vário, tu dizes que ele é um homem em 2 metades repartido. Não sei se te lembras desse poema. Se calhar já não te lembras. Sim. Que metades são essas? Sim, quer dizer, o poema... a vida de cientista. Sim, o poema é uma conversa, portanto, onde cito o João Vário. O João Vário meditou muito no tema do exílio e da diasporização, sendo que o cabo-verdiano, portanto, é ontologicamente diasporizado, porque até pela sua gênese, porque o cabo-verdiano nasce da mescla do escravo africano com os colonos portugueses, quer dizer que quando ele nasce, portanto, nasce já sob um certo ângulo ontológico, porque o escravo teve que ser retirado da sua terra, o colono... Já era um exilado ali. Era um exilado também, portanto, nós nascemos sobre um duplo exílio, quer dizer, não só o exílio físico, territorial, como o exílio ontológico, que também, quer dizer, acho que é a condição de todo o grande criador, quer dizer, todo o grande criador, portanto, está ontologicamente diasporizado. Sim. Passando para a tua terceira escolha, a última, é talvez a primeira vez que um convidado no nosso programa, e já são 80 e tal programas, que traz como livro para conversar aqui na Biblioteca de Bolso um dicionário. Neste caso, o Aurélio, não é? O dicionário brasileiro. Que lugar ou que importância que o Aurélio teve na tua vida? Bem, acho que o dicionário Aurélio, ou os dicionários, portanto, são os livros que mais me influenciaram. Portanto, há um bocado estava a falar, portanto, da minha chegada à cidade da Praia, e o contacto com o Aurélio acontece ainda no Tarrafal, em Chombom. Eu nasci a 500 metros do campo de concentração do Tarrafal, que era o sítio para onde eu ia brincar. O meu avô era lá guarda. Já estava desativado, não é? Não. Eu, quando conheci o campo, portanto, já estava na sua última fase. Portanto, em 73, 74, porque o campo é encerrado no dia 1 de maio
de 1964, portanto 5 dias depois do 25 de Abril, mas pronto, que eu com os meus 6, 7 anos e ele brincar para lá, o meu avô era guarda auxiliar, portanto para mim não era aquele sítio que nós sabíamos que era o sítio para onde eu ia fazer as minhas... ideia do horror que se vivia lá dentro? Não, nada. Portanto, era um local de brincadeira. Sim, era um local de brincadeira, portanto nessa idade não se tem ideia dessas coisas do mundo. Bom, pronto, depois aquilo passado dá-se a abertura do campo, o encerramento do campo a 1 de maio de 74, depois aquilo passa a ser um centro, portanto um quartel, que na altura chamavam Centro de Instrução Político-Militar. Portanto, para além da instrução militar também havia a parte ideológica, porque nessa altura, portanto, vivíamos sob o regime do Partido Único, portanto, do partido que fez a luta de libertação nacional, portanto, que era detentor das rédeas do poder nessa altura. E um dia, portanto, aí pelos meus 11 ou 12 anos, estou lá também, tinha lá familiares no quartel, estou a andar assim perto de uma peça de artilharia que eu conheço bem, um canhão 76, e vejo um volume grosso, portanto, ali perto, e vou, apanho o volume. Assim no chão? Sim, portanto estava lá, alguém o deitou fora, porque não tinha o início, não tinha a capa, não tinha o início, portanto, se aparecerem poucas palavras assim difíceis na minha poesia com A ou com Z, portanto ficarão a saber que é por esse motivo. Pronto. E então vejo esse grosso calhamaço e tal, para mim era tudo coisas para ler, portanto depois ali já haviam os jornais, o Jornal do Únicos, as revistas que eram deitadas ao lixo, eu ia avidamente repescarmos ali tudo. Pá, mesmo coisas que tinham sido usadas para limpar partes menos próprias, pá, já estavam secas, até dava para ler. Não sei se é muito agradável contar isto, mas dado a minha ânsia de ter coisas, porque eu cresci numa casa, quer dizer, que não tinha, os meus pais não eram, a minha mãe não sabia ler nem escrever, o meu pai tinha a terceira classe, o meu avô tinha a quarta classe, tinha uns livros de catequese, da doutrina católica, mas pronto, quer dizer, eu tinha avidez de leitura, mas aquilo também não era uma coisa muito edificante para mim. Então começaste a ler um dicionário? Comecei a ler um romance. Como se fosse um romance. Comecei para aquelas palavras difíceis que eu não sabia pronunciar. Por exemplo, agora, por acaso lembro-me que no Z, a primeira palavra que eu apanhei no Z foi o zeugma. Portanto, via logo, quer dizer, fui logo apanhar um tropo, sim, mas também no A ainda apanhei o assíntota. Portanto, quer dizer, qualquer coisa, não só esta coisa de Odisseia ter sido o primeiro livro que eu agarrei nas mãos de uma biblioteca e logo no dicionário que eu encontrei, portanto, ter ido para esses tropos. Eu digo isso aos meus colegas, os meus amigos ficam a rir, se pensam que eu estou a brincar. Mas é mesmo verdade. É mesmo verdade. E, quer dizer, aquilo era uma coisa tão fascinante que eu passava noites a ler. No Tarrafal, ali onde eu vivia, não havia... Tu apaixonaste pelas palavras. Sim, não havia luz elétrica. Então nós eu lia à luz do candeeiro de petróleo. Portanto, eu de manhã, passava noites em branco a ler o dicionário. E tinha o nariz cheio de fuligem, os olhos avermelhados, até que a minha irmã com quem vivia, portanto, estava um bocado em pânico, não sabia o que é que estava a acontecer-me, foi espreitar-me à noite e descobriu o que é que eu estava a fazer. E, portanto, tirou-me o dicionário, porque, pronto, as pessoas de pouca instrução, no interior e tal, achavam que as pessoas que liam muito, portanto, enlouqueciam. Quer dizer, claro, uma loucura benigna, né? Esse vício das palavras e das palavras difíceis permaneceu. Ficou-me como uma coisa natural. Antes de passarmos, portanto, esta parte, eu tenho que contar, porque depois isto também foi uma fonte de certos ganhos materiais. Porque nós, portanto, ali já por alturas do ciclo preparatório e tal, nós fazíamos uma espécie de apostas e tal, quem é que sabia as palavras mais difíceis. Coitados, os meus colegas tinham aqueles dicionáriozinhos e tal, de 100 páginas, eu tinha o grande Aurélio. Pronto, nós íamos lá, coitado, eles iam com as palavras dele, não conseguiam competir comigo. O pai ia lá, buscava aquelas palavras, sobretudo aquelas de impronunciáveis, porque nós praticamente só falávamos o crioulo
tijolo, nem sequer, quer dizer, eu ainda conseguia ler ali a transcrição fonética que estava no dicionário. Por exemplo, lembro-me da palavra Êxodo, nós pronunciávamos Exodo. Sim. Pronto, a palavra Êxodo, pronto, porque quer dizer, era uma palavra, nós era o valor de, se nós não ouvíssemos alguém a pronunciar a palavra, portanto nós não tínhamos. E ficou-me este gosto das palavras, quer dizer, não o gosto das palavras raras e difíceis, acabou por tornar-se no meu vocabulário, portanto no meu léxico natural, poético, porque há pessoas que leem a minha poesia e pensam que o uso daquelas palavras tem um intuito preciosista, mas não tem, quer dizer, aquilo faz parte do meu léxico. Claro, nenhum léxico é natural, é adquirido, mas sequer acaba por ser uma coisa que fica em nós muito natural. Exatamente, naturalmente. Aliás, eu acabei por tornar-me um indivíduo presumido na minha relação com as palavras. Eu cheguei a fazer traduções sem usar um dicionário, porque achava que já sabia tudo. Claro que isto é muito mau, né? Há sempre, quer dizer, ninguém, não sei se dominámos 10%, portanto, do léxico de uma... já não era mau. Já não era mau, sim. Se eu conheço algumas palavras, aliás, inclusive... Há gralhas nos meus poemas que nem os revisores conseguem mexer nele porque pensam que alguma palavra que eu conheço eles não conhecem. Dizem, não, homem, não vês que isto é uma gralha. Pronto, o homem deu Aurélio quando era criança, por amor de Deus, não pode ser gralha. É como se tivesse caído no caldeirão do Asterix. Sim. Bom, a conversa vai muito boa e com muitas palavras, mas infelizmente vamos ter de terminar. Vamos recordar que a Odisseia de Homero está publicada em Portugal pela Cotovia, com uma tradução de Frederico Lourenço. A edição de bolso está disponível por cerca de 13€. Exemplos de João Vário, um livro da coleção de poesia coordenada por Pedro Mexia na tinta da China, como já referimos, está disponível por 14,40€. E o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, já revisto e mais que revisto, é agora publicado pela editora Positivo, está disponível nas livrarias online em Portugal por cerca de 177€. Ou então passeiem pelo Tarrafal, pode ser que encontrem algo abandonado. Nesta altura é mais difícil. Nesta altura é mais complicado. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrições RSS e na rádio online, Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Muito obrigada, João Luís, por teres vindo. Obrigado por me terem dado a oportunidade de falar destas coisas. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.